nosso chat do curso Trilhas Feministas na Gestão Pública. Nós estamos hoje com duas convidadas muito especiais. Uma delas é Mônica Oliveira. Mônica, que é ativista do movimento negro, comunicadora. E Guacira César Oliveira, coordenadora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, do Cefêmea. E Mônica está falando com a gente de Recife, então de Pernambuco, aliás, e Guacira de Brasília. Então vou passar a palavra para as duas se apresentarem, dizerem um oi para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Eu peço desculpas pelo atraso, nós tivemos alguns problemas de conexão, Beth não conseguiu se conectar, ela que tinha criado o evento, mas aí depois a gente vai passar o link para vocês acompanharem pelo YouTube, poderem ver depois o vídeo inteiro pelo YouTube, tá bom? Gente, Mônica, você pode começar se apresentando? Então, boa noite a todas as pessoas que estão aí com a gente nesse chat. Eu sou Mônica Oliveira, sou de Recife, Pernambuco, sou ativista de movimento negro há muitos anos, né? Está perto de fazer 30 anos. Né? Tenho uma atuação no mundo das ONGs durante quase toda a minha vida profissional, fui diretora da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, durante 5 anos, regional, um dos regionais do Nordeste, dos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, né? Sou formada em comunicação social, minha experiência mais recente, e aí foi uma experiência fora desse universo das ONGs, foi como diretora de ações afirmativas da CEPIR, a Secretaria de Igualdade Racial, que era da Presidência da República, e com a reforma recente se juntou com o SPM, SDH, e agora tem o novo ministério, né? Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Então, a ideia é contribuir um pouco aqui nessa discussão sobre as questões relacionadas à incorporação da perspectiva racial nas políticas para mulheres e também como é que essa coisa vem se dando nas conferências, nos processos recentes. Atualmente, eu estou fazendo uma consultoria para a SDH de acompanhamento à realização de 5 conferências nacionais. A Conferência da Pessoa Idosa, a da Criança e do Adolescente, a LGBT, a de Direitos Humanos e a da Pessoa com Deficiência, que são as 5 conferências nacionais vinculadas à SDH. É uma consultoria que, passado, eu estou acompanhando os processos em 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, né? E acho que o convite das meninas é um pouco por conta também desse processo de acompanhamento das conferências, das percepções que isso está trazendo para mim, né? Um pouco, acho que trazer também esse olhar. É isso, gente. Boa noite, espero poder contribuir. Obrigada, Mônica. Guacira? Então, gente, boa noite, um prazer estar aqui com vocês nesse debate sobre políticas públicas. Eu faço parte do Cefêmea, como a Priscila já disse, também integro a coletiva dinamizadora da Universidade Livre Feminista. Tenho participado há muitos anos do debate sobre políticas públicas. Nas últimas conferências, que é o assunto, né, que nos traz hoje para esse chat, eu participei muito ativamente, desde o lugar de sociedade civil, das comissões organizadoras, fui delegada de todas essas conferências que antecederam a 4ª conferência, e dessa vez estou um pouco mais distante, e aí a gente vai conversar um pouco a esse respeito, porque a gente se aproxima, porque se distancia desses processos de conferências. Eu sou socióloga, moro aqui em Brasília, sou formada pela Universidade
Brasília. Sou uma militante feminista, como a Mônica, também há mais de 30 anos nessa vida de ativista militante nos movimentos sociais e no movimento de mulheres em especial. Obrigada, Guá. Deixa eu me colocar aqui em destaque. Bom, como combinado no convite para vocês, a ideia é a gente começar o nosso debate falando um pouco sobre o sentido político das conferências em todos os níveis, né? Municipal, estadual e nacional. Como a gente teve um atraso, a ideia era ter 1h30 de debate. A gente vai tentar reduzir um pouco, então vamos fazer de 10 a 15 minutos, 15 minutos, 7 minutos para cada convidada falar um pouco sobre cada uma das perguntas. Então, eu queria começar com essa. Qual é o sentido político das conferências? Faz sentido ainda participar? Como está o nosso engajamento e como a gente vê essas conferências nessa conjuntura atual? E aí, qual de vocês duas prefere começar? Se quiser começar, Guacira, tudo bem. Pode ser. Aí eu aviso quando estiver dando tempo, tá, Guacira? Tá legal. Então, gente, conferência foi uma ideia, uma proposta, uma reivindicação nossa dentro da arquitetura de políticas das mulheres, né? Foi um movimento de mulheres e feminista que colocou aí em 2002, na conferência, nós fizemos uma conferência do movimento de mulheres em 2002, quando discutimos profundamente e fizemos uma crítica também bastante radical à forma como o Estado vinha respondendo às políticas para as mulheres, né? A insuficiência das políticas, dos espaços, das estruturas, dos mecanismos, e nas eleições de 2002, quando o governo Lula, quando Lula ganhou as eleições, nós construímos uma proposta e apresentamos uma proposta de arquitetura para as políticas para as mulheres. A gente queria um organismo no primeiro escalão do governo, né, com status, portanto, do ministério, conferências onde cada cidadã, cada mulher ativista, militante, pudesse participar, intervir, propor, criticar, né, participar efetivamente da construção das políticas para as mulheres e também ter conselhos dos direitos da mulher que pudessem ser organismos de participação e também de controle social. Quer dizer, essas conferências seriam aquele espaço deliberativo, onde se decidiria sobre as grandes diretrizes e as prioridades para as políticas para as mulheres. Os conselhos seriam o espaço da participação social, que faria o controle, teria a vigilância social sobre o efetivo cumprimento daquilo que havia sido deliberado nos processos de conferência, que são processos de diálogo, né, evidentemente sempre tensos e tal, entre os movimentos de mulheres, no caso das conferências de políticas para as mulheres, e o Estado nas suas diferentes esferas, né, municipal, estadual e federal. Então, as conferências é esse espaço onde a gente queria poder reivindicar, apresentar, colocar nossas demandas e torná-las pauta da agenda de políticas públicas, garantindo uma resposta do Estado a essas demandas. Esse Estado patriarcal, racista, né, que a gente conhece, a gente quer enfrentar essa ordem, e as conferências eram um espaço para isso, um espaço onde esses conflitos da reivindicação pelos direitos das mulheres e do poder patriarcal, do Estado patriarcal,
poderia, de alguma maneira, ser enfrentado, processado democraticamente. A primeira conferência de políticas para as mulheres foi uma conferência que, eu diria, foi a que mais respeitou essa nossa reivindicação. Ela definiu as diretrizes das políticas para as mulheres, definiu os pressupostos da política e quais eram as suas prioridades. De lá para cá, a política para as mulheres respeitou, né, ou se orientou, digamos assim, melhor dizendo, se pautou, então, pelas prioridades estabelecidas naquele momento e pelas diretrizes. As diretrizes foram aprovadas na conferência, os princípios e diretrizes das políticas para as mulheres, portanto, a questão da igualdade de gênero, a laicidade do Estado, o enfrentamento da violência, a autonomia das mulheres, a autodeterminação reprodutiva, a liberdade sexual, foram, por exemplo, alguns dos princípios e pressupostos que foram aprovados naquela conferência. A conferência discutiu quais eram as prioridades. Essas prioridades, até hoje, são as que organizam os grandes capítulos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, e aí, vamos dizer, os grandes eixos, né, e as ações prioritárias, né, as grandes linhas de prioridade também foram estabelecidas naquele momento. Contudo, se a gente tinha uma conferência onde vários ministérios em nível nacional estavam reunidos e tomando deliberações, né, ouvindo nossas demandas e depois tomando deliberações sobre o que seria o plano, no âmbito municipal e estadual, as conferências nunca conseguiram, nunca não, mas na grande maioria das vezes nunca conseguiram funcionar dessa maneira, ser um espaço realmente no âmbito local de enfrentamento dos conflitos e pactuação de alguns acordos que se transformassem em planos reais, não planos no nível da burocracia, no nível do discurso, no nível de um documento que não tem uma tradução efetiva em termos de organização da política, alocação de recursos, gestão em primeiro escalão e tal. Então, a conferência a primeira conferência de políticas para as mulheres foi uma conferência importante porque respeitou a decisão do plenário da conferência na definição das prioridades, mas depois não tinha, no âmbito do plano plurianual, que é o plano de governo para todo o governo, um instrumento que realmente pudesse dar efetividade para aquilo que a conferência tinha orientado e depois o governo havia definido como o plano de políticas para as mulheres. Então, a conferência decidiu várias coisas, dessas várias coisas que foram decididas pela conferência em termos de ações prioritárias, algumas foram assumidas pelo governo, e isso que o governo assumiu virou o plano de políticas para as mulheres, em nível nacional. Esse plano, ele precisava ser efetivado dentro da gestão pública, só que a gestão pública não tinha os instrumentos necessários para que se efetivasse esse plano. O PPA do primeiro governo Lula, embora tivesse avançado muito em relação ao plano anterior, em termos de enfrentamento das desigualdades, de fato não foi um plano que oferecesse condições de execução, de monitoramento e de gestão do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. A gente chegou, então, à segunda conferência de políticas para as mulheres com uma demanda muito contundente
em termos de financiamento das políticas para as mulheres, tradução no orçamento público das ações que estavam no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, no orçamento da União, e houve toda uma pressão nesse sentido, para que aquilo que estava como discurso no papel se transformasse efetivamente em serviços, em garantia de direitos. A terceira conferência de políticas para as mulheres, quando se realizou, portanto, já havia toda uma tentativa, né? Depois da segunda conferência, há toda uma tentativa de compatibilizar o orçamento público e o plano de políticas para as mulheres. Foi feita uma correspondência entre esses dois instrumentos. O que estava no PPA e no orçamento público que correspondia ao plano de políticas para as mulheres. E a gente queria, então, monitorar isso, saber se aquilo que estava comprometido tinha os recursos necessários para ser executados, se as metas que estavam aprovadas tinham de verdade sido atingidas. Mais uma vez, os instrumentos se mostraram insuficientes, essa correspondência não deu conta de uma gestão voltada de verdade para o alcance das metas de enfrentamento das desigualdades e os desafios que o plano de políticas para as mulheres colocou. E aí o movimento de mulheres foi crescendo suas exigências dentro dos conselhos, os organismos de políticas para as mulheres também foram ganhando fôlego e formulação em termos de estruturação das políticas para as mulheres que pudesse, de fato, respeitar, né, os acordos, os compromissos que haviam sido assumidos em termos de enfrentamento da violência, autonomia econômica das mulheres, educação não sexista, empoderamento das mulheres, orçamento público e gestão do plano, enfim, os grandes respeito à garantia de saúde e respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A terceira conferência de políticas para as mulheres, mais uma vez, foi um momento muito importante para o movimento de mulheres e feministas. Quero aqui abrir um parênteses para dizer algo que eu devia ter dito no início. As conferências de políticas para as mulheres, desde que existem, foram sempre as maiores conferências realizadas dentro das políticas públicas, né? A gente, na última conferência, teve 120 mil mulheres envolvidas no processo das conferências, desde o município até a Conferência Nacional. São as maiores conferências, as que têm o maior engajamento, que mostra que o movimento de mulheres e o ativismo feminista, ele está muito forte e, de fato, precisa estar forte, porque num Estado tão patriarcal e num sistema político tão patriarcal, a gente contava que esse espaço da participação social fosse o espaço, ainda que insuficiente, frágil e débil, o único espaço que a gente tinha para vocalizar as nossas demandas, amplificar as nossas reivindicações por direitos. Então, quando a gente, voltando então, à terceira conferência de políticas para as mulheres, é um momento em que a gente chega aí, a partir de uma organização como das vezes anteriores, né, entre governo e movimentos de mulheres, as grandes redes, os grandes movimentos de mulheres absolutamente envolvidos no processo preparatório da conferência e nos seus debates, mas a gente chega aí com a certeza de que o processo nacional ele estava pouco capilarizado,
os planos municipais, os planos estaduais não haviam, os recursos, eles eram fundamentalmente recursos federais que sustentavam a política para as mulheres no âmbito dos municípios, e a efetivação dos compromissos era muito pequena. Aquilo que dependia recaía sobre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a responsabilidade de grande parte do cumprimento do plano, quando, para que ele se tornasse efetivo, era necessário que todo o governo realmente assumisse compromisso. Na terceira conferência, então, os embates são bastante fortes, não é? E o plano que sai da terceira conferência, eu diria que é um plano que é menos contundente do que o plano que orientou até a terceira conferência. Então, hoje, quando a gente chega à quarta conferência de políticas para as mulheres, na minha avaliação, a gente tem um cenário político bastante adverso, uma agenda da conferência que não nos permite enfrentar, colocar, pautar, apontar os conflitos que a gente vê nas políticas, e num momento político de avanço do conservadorismo muito grande. A gente vai para a quarta conferência de políticas para as mulheres tendo sofrido a derrota, né, da eliminação da Secretaria de Políticas para as Mulheres como organismo no primeiro escalão do governo, a fusão da Secretaria de Igualdade Racial, de mulheres e de direitos humanos num único ministério. Na verdade, não é de verdade uma fusão, é uma fragilização, um debilitamento de todas essas áreas. Agora, a recente medida provisória que dá conta desta reforma em âmbito legal também vem sofrendo ataques extremamente conservadores dentro da Câmara dos Deputados e está ainda sob risco total, né? A questão de gênero foi retirada de dentro da incumbência, digamos, né? Daquilo que orienta a ação do novo ministério, de maneira que a desigualdade, que é o que está no cerne da questão do conceito de gênero e das políticas voltadas ao enfrentamento da desigualdade de gênero, está sendo questionada pela Câmara dos Deputados, que fez uma emenda eliminando gênero do texto da medida provisória. Então, nesse momento, toda essa fragilidade e a pauta da conferência voltada para a elaboração de um sistema de gênero nesse contexto de debilitamento e de destruição, enfim, das estruturas de políticas para as mulheres, a nova conferência vai mal. O PPA, né, o plano de políticas, o plano plurianual do governo, e esse novo ciclo orçamentário também é um outro elemento agravante desse processo da conferência, porque o novo PPA, o PPA que passa a vigir a partir do ano que vem, né, que já foi aprovado, que passa a vigir a partir do ano que vem, é um PPA absolutamente retrógrado em relação aos planos plurianuais anteriores. Ou seja, sumiu do planejamento governamental vários indicadores de gênero, sumiu do planejamento governamental muitas ações específicas que estavam voltadas para as mulheres, de maneira que
o monitoramento e as metas também relacionadas às desigualdades, que já eram poucas, que já eram frágeis, agora houve um retrocesso disso. A gente está com menos elementos ainda para exigir do governo, enquanto movimento social, e para quem está dentro do governo, está com menos instrumentos ainda para uma gestão pública voltada para o enfrentamento das desigualdades. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, por sua vez, que antes era dona do seu orçamento e que podia administrá-lo conforme as suas prioridades, agora tem um orçamento todo concentrado dentro do plano, dentro de um único ministério. As disputas vão se acirrar para ver quais políticas deverão ser respondidas em primeiro lugar. De maneira que, para mim, nesse contexto político tão adverso, em que a gente vai chegando à conclusão do processo da conferência, se tem um sentido em estar nos processos da conferência, é encontrar um espaço de denúncia desses retrocessos e de reafirmação, confirmação daquilo que o movimento de mulheres e feminista vem reivindicando há muito tempo, né, que é a razão da nossa existência, né, o empoderamento das mulheres, né, a garantia de participação paritária nas decisões, nos espaços de poder, a democratização do poder com a participação das mulheres, igualdade, justiça, fim da exploração baseada no racismo, no gênero e na classe, né? Então, as conferências de políticas para as mulheres têm sido esse lugar, para concluir, né, importante, de construção de uma elaboração coletiva das mulheres, de uma perspectiva de políticas públicas que possa responder ao desafio de uma igualdade construída de maneira radical, uma igualdade que se construa enfrentando as múltiplas formas de discriminação que as mulheres vivem, as estruturas da exploração e das desigualdades, né? As estruturas de classe, as estruturas do racismo, as estruturas da dominação do masculino pelo feminino, as estruturas da dominação de gênero e as estruturas do etnocentrismo, né, que afeta, em especial, as mulheres dos povos indígenas. Eu acho que ficaria por aqui. A gente teve um problema com a transmissão da Mônica, ela perdeu a conexão. Eu estou tentando reenviar o convite para ela, para a gente continuar o bate-papo. Guá, eu achei bem interessante essa introdução que você deu. Eu acho que alguns participantes do curso devem ter enfrentado isso a partir do seu trabalho cotidiano, essas questões que cercam as conferências, já que muitas participantes estão trabalhando na gestão, estão aí tocando ou como militantes participando dos processos da conferência, que para mim vem cercado de muitas dúvidas. O que eu tenho visto nos últimos dias é uma dificuldade do movimento de entender para onde vai essa conferência num contexto de tantas contradições. Que direitos mais a gente pode lutar? Eu lembro que quando eu entrei no movimento feminista, uma das coisas que eu ouvi falar muito é que direito conquistado era muito difícil voltar atrás. Uma vez que a gente conquistou o direito, colocou ele lá, era muito difícil que a gente perdesse ele. E aí o que a gente vê hoje é exatamente o contrário. O desmonte da Secretaria de Políticas para as Mulheres como um ministério autônomo
e agora com a junção dele nesse Ministério de Direitos Humanos, a saída de várias das questões de gênero do PPA, e é um desmonte de uma política, né, porque sem uma secretaria autônoma no nível nacional, várias estruturas dos estados que também estão em crise, que estão sofrendo com escassez de recursos e tal, começam a ser desmontadas. Então, me dá a impressão que é um contexto de fragilidade muito grande, em que, inclusive, o próprio sentido da participação social está fragilizado. Esses espaços que foram sendo construídos ao longo dos últimos anos, eles já vinham enfrentando uma série de problemas com a efetivação, mas ainda era um espaço de articulação política importante para o movimento. Hoje, o contexto desse ano é muito difícil. Parece ser um contexto de fragilidade de todos esses espaços de participação e uma descrença um pouco na efetividade dele e na possibilidade de alguma coisa de articulação política sair dali e de resistir a partir desse espaço. Ao mesmo tempo, a gente teve um ano em que o movimento feminista apareceu muito, ganhou muita visibilidade, as nossas questões foram colocadas na pauta cotidiana das pessoas, né, na agenda cotidiana, tá nos debates políticos. Mas parece que está faltando um link, sabe, ainda, entre a nossa capacidade de mobilizar cotidianamente, de mobilizar nos movimentos e incidir em espaços como esses das conferências e garantir que eles ainda tenham alguma visibilidade, que eles ainda possam ser um espaço de resistência para a gente. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como você vê esse cenário de crise e pensando também, né, a crise é a palavra da vez, pensando nos espaços de participação social a partir disso, inclusive considerando a escassez de recurso, as dívidas dos estados, enfim, um pouco por aí. Certo. Então, Priscila, a crise política é uma crise que ela está sendo resolvida, ela está sendo processada cada vez mais na cúpula do sistema político, né? Então, quanto mais essa elite política concentra o poder para encontrar as soluções para a crise que lhe convenham mais, ou seja, que lhe garantam privilégios, né, que não lhes permitam perder poder, menos a participação social terá resultados, impactos, possibilidades reais de negociação. Quer dizer, fica muito mais uma participação social para afiançar, avalizar, de alguma maneira legitimar determinadas decisões, do que para aquilo que é o que mais nos convém, uma participação social para colocar a reivindicação sobre a mesa, estabelecer o conflito sobre ela e conseguir efetivamente poder, a partir desse lugar, para avançar no sentido da garantia de mais direitos. A recusa na reforma do sistema político, que foi um grande debate do ano passado, já deixava claro o quanto as elites políticas no parlamento, nos partidos políticos, não estavam dispostos, né, a abrir para outros atores, outros sujeitos, sistematicamente, historicamente excluídos dos espaços de poder, o lugar de debate e decisão sobre essa crise. Então, se a gente tem uma decisão, por exemplo, sobre eliminar um ministério e o Conselho dos Direitos da Mulher não é sequer consultado a esse respeito, a decisão do Conselho não conta, a decisão das conferências, que são absolutamente claras, objetivas, contundentes sobre a necessidade de um organismo no primeiro escalão, não prevalecem, do que é que a gente está falando? Se a presença de
70 mil mulheres da Marcha das Margaridas no ano passado, aqui em Brasília, vindas de todos os lugares do país, confirmaram, reafirmaram e lutaram pela secretaria para manter um lugar importante e fortalecer ainda mais a Secretaria de Políticas para as Mulheres, não só a secretaria, mas toda a política para as mulheres dentro do governo. Não foi suficiente se a importante Marcha das Mulheres Negras, que no final do ano ocupou toda a esplanada dos ministérios, não conseguiu ser ouvida na hora de decidir sobre acabar com um ministério, sobre não executar orçamento de políticas absolutamente fundamentais, não é, do ponto de vista dos direitos das mulheres, os cortes no orçamento, a não execução de várias ações orçamentárias, significa um desrespeito que a gente não pode negligenciar em termos da participação social, né? Participar tem demandado da gente muito tempo, um investimento muito grande do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da elaboração da nossa crítica, do ponto de vista da nossa presença. Se a resposta não corresponde, não nos permite avançar, esse lugar ele não está sendo efetivo. Então, a meu ver, né, a pressão hoje, ela vamos dizer, uma prioridade ainda maior do que a participação. A pressão política, a mobilização social é indispensável para que a participação em algum momento possa, de verdade, fazer a diferença. É necessário que a pressão e a mobilização social para que essa crise política possa ser resolvida no diálogo com a sociedade. Hoje não tem diálogo conosco. A nossa participação não está sendo uma participação para o diálogo, para a solução das questões que nós estamos colocando. Não estou querendo com isso dizer que estava tudo ótimo, maravilhoso antes, de maneira nenhuma. Nós aqui no CPM fizemos uma avaliação desses 12 anos de políticas para as mulheres, a partir do instrumento que a gente veio aperfeiçoando, que é o Orçamento Mulher, e vimos claramente que o incremento do orçamento em políticas para as mulheres, que houve nesses 12 anos, a cada ano, cresceu a tendência de mais recursos no orçamento da União para as políticas para as mulheres. Ainda assim, o fato de aplicar recursos nas políticas não implicou em alcance das metas. Então, para dar um exemplo, aumentou substantivamente o volume de recursos para o enfrentamento da violência contra as mulheres e, no entanto, o número de mulheres assassinadas em todos esses anos só aumentou. O aumento de recursos não correspondeu, não foi capaz de reduzir, nem sequer de fazer parar de crescer o número de homicídios. Isso tem a ver com uma falta de escuta à participação social das mulheres. Tem a ver com um sistema de poder onde a representação das mulheres não está contemplada, né? Nós somos menos de 10% dentro do sistema político. Se considerar a participação do ponto de vista racial, aí o desastre é ainda mais agudo, e não temos espaços no poder, e no lugar da participação, onde nós temos colocado todos os nossos esforços, como eu falei, as conferências de políticas para as mulheres são as maiores que existem, a resposta não veio do jeito que a gente quis. E agora, menos ainda. Quer dizer, nós tivemos uma derrota importante na elaboração dos planos de educação. Vocês devem estar lembrados, no ano passado,
os planos de educação, foi tirado das diretrizes dos planos de educação a questão da desigualdade de gênero. É um enfrentamento super importante que a gente tem que fazer, e hoje, sem esse amparo, digamos, da política de educação, dada essa derrota sofrida, as outras questões que falei anteriormente aqui sobre a medida provisória, sobre o fim da secretaria, sobre a execução baixa dos recursos destinados ao plano de políticas para as mulheres em todos os ministérios. Agora, a ameaça de uma reforma da Previdência que nos ataca diretamente, o fundamentalismo religioso crescendo em espaços de poder e afetando diretamente as políticas relacionadas aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos, agravando os instrumentos de criminalização das mulheres por causa do aborto, são elementos que nos falam que precisamos ser capazes de fazer mais pressão e mais mobilização social. É para sair dos processos das conferências de vez e largar esses processos na mão dos fundamentalismos, daqueles que querem voltar atrás, retroagir, regredir, negar direitos para a gente? Não, a gente tem que ser capaz de resistir de alguma maneira, né? Tem que ser capaz de resistência e de insurgência. Eu diria que esse é o enorme desafio político que está colocado para os movimentos de mulheres, nesse momento em que a gente dialoga sobre os processos da conferência e sobre a incidência política de uma maneira geral nas decisões que estão sendo tomadas no âmbito do Estado e no âmbito, seja no legislativo, no executivo, ou no judiciário. O nosso investimento nesses espaços tem que ser um investimento para resistir, manter, preservar os nossos direitos, não permitir que hajam retrocessos, porque avanços dentro desse sistema político, da forma como ele está, com os acordos que estão sendo feitos, com as negociações que eles estão sendo feitos, como as negociações estão sendo feitas, a meu ver, absoluta ilusão. O máximo que a gente pode conseguir é resistir. E para a gente resistir e poder mudar esse quadro, a gente tem que ser capaz de se insurgir, né? Insurgir implica mobilização social, né? Articulação dos movimentos, pressão política, feminista, antirracista das mulheres para garantir o que a gente conquistou até aqui. Priscila? Oi? Oi, tá me ouvindo? Agora estou. Eu estava tentando aqui conectar a Mônica. Bom, e você tem alguma notícia, tem acompanhado um pouco essa atuação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, agora que ela faz parte desse ministério? Você sabe se os recursos continuam os mesmos, se a princípio o PPA não mudou muita coisa e tal, para além dessa discussão da lei que o Congresso tentou tirar a promoção da igualdade de gênero como objetivo do Ministério, né, na medida provisória. Como está esse processo? Como está funcionando a Secretaria agora? Tá dando para tocar as coisas e tal, só porque eu tô completamente perdida, assim, eu não imagino como é que elas estão conseguindo trabalhar diante dessa nova realidade. Eu posso... Bom, os dados são... dizem... O dado de que agora tem menos gente para trabalhar na secretaria, não tem mais um gabinete ministerial, então ter uma estrutura de secretaria significa ter servidores, significa ter recursos e tal, isso foi reduzido em função da fusão, né?
Nós temos uma ministra que é uma mulher negra à frente do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, mas, de verdade, não houve um acordo, um debate, uma construção política para um ministério que responda por tudo isso. A gente está com uma colcha de retalhos, entendeu? Esgarçada, funcionando naquele ministério. A execução dos recursos é muito baixa em função da crise econômica, não é? É exatamente naquelas áreas que são mais frágeis, entre aqueles segmentos que estão excluídos dos espaços de poder, que os recursos, onde a tesoura, não é, do corte orçamentário recai, a tesoura do superávit recai. Então, recaiu sobre as políticas para as mulheres. Tem um nível muito mais tímido de execução das políticas para as mulheres. E isso, Priscila, vai ter um efeito cascata, porque, como você bem lembrou na sua fala, isso que está acontecendo no âmbito federal está servindo de exemplo e modelo para os estados e para os municípios. Isso significa, então, que estão sendo desmontadas as secretarias estaduais e muitas secretarias estaduais e muitas secretarias municipais. E aí a condição para a execução... estão saindo umas companheiras aqui, eu dei um tchau para elas. Estão saindo... a falta de estrutura também nos estados e municípios para a execução das políticas é um elemento que entrava, obstaculiza, vamos dizer, é o círculo vicioso da pobreza se reproduzindo. Quer dizer, as políticas para as mulheres no âmbito federal estão mais frágeis, estão mais pobres, têm menos poder, e isso se traduz em menos poder também no âmbito dos municípios e no âmbito dos estados. O plano plurianual, o novo plano plurianual para os próximos 4 anos, portanto, que orienta, né, a principal peça, né, o principal elemento do ciclo orçamentário, né, dos próximos 4 anos, foi um plano plurianual que regrediu em termos daquilo que era o PPA anterior, né? Daquilo que esteve vigendo e está vigendo até esse ano, como plano plurianual. Houve um entendimento de que o que eles chamaram de populações específicas, e as mulheres, pasmem, né? Ao invés de serem consideradas como sujeito e beneficiário das políticas públicas, estão consideradas como sujeitos específicos, e esses sujeitos específicos não deveriam estruturar o PPA. Então, tem muito menos condição de ver e de orientar a gestão pública para o enfrentamento das desigualdades agora do que houve nos últimos 4 anos, que já era insuficiente, que a gente já tinha criticado. De fato, quer dizer, com o início do governo Dilma, nós aqui do CFEMEA apontamos que o PPA que começa o governo Dilma era um PPA já que perdia em termos de transparência em relação ao PPA, ao último PPA do governo Lula, porque ela havia feito um desmembramento entre aquilo que era o orçamento e o planejamento governamental. Então, você tem o planejamento governamental, ou seja, vamos, por exemplo, vamos desenvolver uma política de enfrentamento à violência contra a mulher,
para reduzir o número de mulheres assassinadas e violentadas. Aí o orçamento deveria ter os recursos e as ações orçamentárias, né, correspondentes a essa política e as metas de enfrentamento da violência. Mas no governo Dilma, desde o primeiro governo, o seu governo optou por separar essas coisas. Então, o PPA vai num caminho e o orçamento vai num outro caminho. Isso é péssimo para nós, é péssimo para a gente poder controlar a política e efetivamente exigir que sejam aplicados os recursos necessários ao alcance de cada meta. Isso se agravou, piorou ainda mais, né? Eu vi também que cortaram, inclusive, os recursos da CEPIR para demarcação de terras quilombolas, né? Que era o maior recurso que a CEPIR tinha nos últimos orçamentos, e esse ano foi drasticamente reduzido, assim, a política quilombola teve aí um reforço nos últimos anos, e é muito triste que tenha sido cortado, né? Nesse novo orçamento. Não, a Secretaria de Igualdade Racial, que é tão importante, né, para as políticas para as mulheres, porque, afinal de contas, as mulheres negras são a maioria das mulheres, e a população negra é a maioria da população, né, brasileira, e vive na pior situação do ponto de vista socioeconômico e do ponto de vista da garantia de direitos de uma maneira geral. Essa Secretaria de Igualdade Racial foi, no primeiro governo Dilma, aquela com o menor orçamento, ou seja, até o ano passado, a Secretaria de Igualdade Racial era a secretaria com menos recursos dentro do governo federal. Já era um absurdo, uma vergonha total, entendeu? Dado a relevância que o racismo tem na produção de injustiça, de violência, de exploração no nosso país. E agora, nesse ano de 2016, a situação ainda se agrava mais com esse corte relacionado às políticas para quilombos, né? Passando esses recursos, então, para outras áreas e não mais para a CEPIR, o que significa também conferir poderes a áreas que lidam menos com os conflitos agrários, mais suscetíveis aos interesses do agronegócio, ou pelo menos das políticas desenvolvimentistas, de maneira que a questão da terra no Brasil é uma questão tão relevante, pensar pensar em um processo de garantia, né, do direito à terra e território, sem pensar o racismo e todas as reparações que são urgentes, vergonhoso que até hoje a gente não tenha feito, dar um passo atrás. A gente está dando, a gente, assim, né, o sistema político está dando um passo atrás, ele está conferindo mais poder para os homens brancos, proprietários, integrantes da elite política nesse nosso país, está conferindo mais poder, está botando mais recurso público na mão dele e preservando seus privilégios. É uma pena, né, Glá? Porque foram muitos anos de luta para construir essa política dessa maneira, e é uma pena que agora tenha, nesse contexto de crise econômica e tal, né, como você bem falou sobre ela, a chamada crise política e tal,
os direitos humanos são sempre os que ficam em segundo plano, são sempre os que são cortados da lista de prioridades, que nos cortes de contingenciamento são eliminados para garantir que o mercado financeiro continua gerando lucro, gerando riqueza e tal, para ele do país, né? E é isso também para os grandes proprietários e tal. É uma pena que seja assim. Eu fico me perguntando que estratégias a gente pode criar para participar desses espaços, para incidir sobre eles de alguma maneira e tentar barrar todos esses retrocessos, sabe? Uhum. Pensando de que maneira a gente pode se organizar para enfrentar essa conjuntura. Uhum. Eu acho que se organizar é a palavra, né? É a palavra-chave. Se organizar, se articular, se mobilizar. A gente tem que dialogar. Eu diria que o diálogo hoje, conversar para poder ter uma organização e uma mobilização capaz de enfrentar isso que eu quero crer que é um final de um ciclo, para que se possa sair dessa situação de crise a partir de uma perspectiva e de uma estratégia mais articulada, mais dialogada, mais organizada entre os setores que defendem direitos. A gente está num momento brasileiro que tem muito a ver também com o que a América Latina está vivendo, né? A gente não está vivendo isso sozinho. Existe a Argentina está ali, né, com eleições recentes e um retrocesso importante acontecendo lá. Existem forças conservadoras interessadas em manter a riqueza nas suas mãos, que nesse momento de crise econômica olham aqui para o Brasil, que é uma das grandes economias do mundo, e diz: aqui a gente tem que mandar, né, para poder manter tudo sob o nosso domínio. Então, eu acho que, para nós, no movimento de mulheres, a gente tem que dialogar, debater, construir uma visão coletiva sobre que crise é essa e quais são e de que forma o poder patriarcal ele está tentando eliminar os nossos direitos, como a gente pode somar esforços, se organizar para impedir que isso aconteça, resistir, e o que é que nos convoca, nos mobiliza, nos organiza para ir para frente. Eu acho que a gente tem que investir muito na organização feminista, antirracista, pela laicidade. Eu acho que uma vertente dessa ofensiva conservadora e antidireitos é a vertente fundamentalista religiosa, e a gente tem que se organizar, se preparar mais para poder lidar com esse conservadorismo e superar. E é um conservadorismo que tem crescido de forma assustadora em todos os estados. A bancada evangélica continua firme, com bastante força. E em vários estados a gente tem visto retrocessos, inclusive nas legislações aí que asseguram o direito ao aborto em caso de estupro, em caso de risco para a mãe, enfim, tem sido realmente um contexto difícil. Vira e mexe a gente tem essas notícias nos estados de que a situação ficou grave, de que alguma coisa muito conservadora foi aprovada e tal. E é uma pena que a gente chegue nesse sentido. Uhum. Guai, eu tentei adicionar a Mônica, infelizmente eu não consegui. E, bom, a minha sugestão é que a gente já vá encaminhando para o final, e aí a gente marca um bate-papo, ou nessa semana ainda, ou no início da próxima, com a Mônica,
E aí a gente retoma todos os debates que a gente fez aqui. E aí é bom que quem não pôde acompanhar esse pode assistir depois pelo YouTube. E aí a gente retoma as questões e mantém o diálogo mais constante, né? Acho que pode ser assim. Tá ótimo, Priscila. Para mim foi bacana fazer essa conversa contigo, poder contribuir com o debate da Universidade Livre Feminista. Eu acho que as trilhas feministas nas políticas públicas, elas foram e continuam sendo abertas por todas nós, né? Se elas se mantêm, se elas existem, é porque mulheres como essas que estão no curso aqui da Universidade Livre Feminista estão engajadas, buscando percorrê-las, abrindo outros caminhos, trocando experiências e criando espaços de diálogo para outras construções. Então, eu não tenho dúvida que as trilhas estão abertas, elas são conquistas nossas. Se o conservadorismo está detonando as trilhas que a gente abriu, a gente também aprendeu muito nesses anos todos. A Universidade Livre, a existência da Universidade Livre Feminista é um indício disso, né? Mas também existem estudos de gênero em várias universidades, a questão das políticas para as mulheres e as políticas para o enfrentamento das desigualdades de gênero estão no debate em todo o país. Enfim, se existe existe uma força conservadora detonando as nossas trilhas, mas a nossa capacidade instalada não é pequena, né? Existem muitas mulheres, muita gente compromissada com essa perspectiva que nós construímos, né? Foi a luta feminista que criou, instituiu e conquistou essa questão dentro do Estado. E a gente é dona disso, né? É dona dessa conquista. Não é pouca coisa para a gente daqui seguir adiante, enfrentando os inimigos que a gente tem que enfrentar, né? Confio muito nessa nossa capacidade. Queria concluir dizendo isso. O feminismo é forte, o conceito de gênero está muito avançado no debate e a gente tem como encarar de frente essa luta. E eu tenho muita confiança no movimento de mulheres. Eu acho que a gente já passou por duras batalhas ao longo desses anos e a gente espero mesmo, confio que a gente vai ter muita força para enfrentar esse ano que já começou repleto de desafios. Eu queria agradecer, Guá, pela sua participação, pedir desculpa pelo atraso de novo, os problemas técnicos que a gente teve, que a gente não conseguiu incluir a Mônica de novo na conversa, também a ausência de Beth, que teve os problemas com a internet e tal, também não conseguiu voltar. E aí a gente se compromete a continuar esse debate com Mônica depois, para retomar aí os fios soltos, as questões que forem aparecendo e tal, a partir do debate do curso. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu acho que é sempre bom rediscutir, pensar essas estratégias e tal. E realmente eu acho que o Trilhas é um espaço privilegiado para a gente conseguir pautar essas questões e trazer um pouco de amparo, tanto para as militantes como para as gestoras que estão aí encarando esses desafios cotidianamente, né? A gente sabe o tanto que é difícil trabalhar com as políticas e tentar fazer com que elas tenham
incluam um debate feminista, tenham perspectiva de gênero e tal. A gente sabe o quanto que é difícil. E como às vezes falta apoio para a gente seguir com esse trabalho. Então, é isso. Eu queria convidar todos os participantes a mandarem e-mail, mandarem questões e tal, as dúvidas que tiverem, para no próximo chat a gente já incluir e poder dar continuidade, aprofundar mais o debate e tal. É isso. Muito obrigada a todas as que estão assistindo ainda. Boa noite, Guá. Obrigada de novo. E a gente se vê e se fala em breve. Tá bom? Um beijo. Beijo.